Olá, Deus abençoe a todos abundantemente, poderosamente, no nome de Jesus. Mais uma live. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está chegando, você que posteriormente vai estar vendo também. E hoje o nosso tema é o poder da comunicação. O texto escolhido para nós falarmos sobre esse assunto está em Provérbios, capítulo de número 16, versículo 24. Você que tem a sua Bíblia, tome-a, por favor, e nós já vamos então dar introdução ao nosso tema, ao nosso assunto, nesta noite maravilhosa, noite quente, esse dia que foi um dia muito quente, mas todavia nós estamos aqui para a glória de Deus. Capítulo 16, versículo 24 de Provérbios, está escrito assim: Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Eu estava pensando hoje, se nós fizéssemos uma pesquisa, se fizermos uma pesquisa para sabermos qual é uma das maiores causas de grandes problemas no relacionamento entre pessoas, sem dúvida alguma a resposta da maioria será o uso indisciplinado da língua. Você já parou para pensar sobre isso? E por essa razão nós vamos estar discorrendo sobre esse tema nessa noite, tendo em vista que ele é muito pertinente e eu acredito que Deus tem uma palavra direta ao teu, ao meu, ao nosso coração através dessa mensagem. Nós precisamos entender que essa palavra comunicação é uma palavra que vem do latim e significa comunicar boas coisas. É interessante que ela vem do latim e tem uma composição de 3 palavras. Conjunto, munis, presente, dádiva e átio, ação. Então, a palavra comunicação é a troca de presentes, em que os comunicadores juntos fazem uma grande festa. Na origem, comunicar quer dizer trocar boas coisas. Olha que legal. Nós homens ouvimos 20% daquilo que nos fala. Você sabia? Então, é imprescindível que nós ficamos mais atentos para ouvir bem o que o outro está falando. Por essa razão, nós vamos então dar, nesse introito, é claro, falar um pouco sobre o poder da comunicação, que está baseado aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, também Provérbios, capítulo 15 e versículo de número 23. O que é importante na comunicação? Primeiro, nós precisamos fazer uma comunicação construtiva. Os maiores desastres hoje, nos relacionamentos, principalmente nos casais, por que não dizer também em toda a área onde aglomera, onde está ali junto, ou conglomeram pessoas, nós precisávamos entender que um dos maiores dilemas nessa área é uma falta de uma comunicação, mas uma comunicação objetiva. Quantas são as pessoas que falam subjetivamente? Ou seja, às vezes não é direto, não é incisivo naquilo que quer. E por essa razão gera muitos conflitos, há muitos conflitos, principalmente em empresas. E por que não dizer também na igreja? Há muitos conflitos por faltar essa área que nós queremos discorrer nesse tema nessa noite. Então é preciso ter uma comunicação construtiva. Olha só, e essa comunicação, ela precisa sustentar também a conexão. Porque se ela não sustentar a conexão, como é que ela vai sustentar a unidade? Olha como que é interessante isso. Então a comunicação construtiva, ela sustenta uma conexão, essa conexão sustenta a unidade. Para nós termos uma boa comunicação, é imprescindível também mantermos um diálogo. Eu gosto muito de pegar as palavras e separar em sílabas, por exemplo, diálogo. Se nós pegarmos e separarmos logo e dia, logo é palavra, logo é o verbo. E nós precisamos entender isso. Palavra todo dia, principalmente nos relacionamentos, que cada dia nós ouvimos muitos desabores que estão acontecendo, principalmente nos relacionamentos. Uma outra coisa que me chama a atenção dentro de um poder da comunicação, dentro de uma comunicação efetiva, sem diálogo, qualquer relacionamento ele pode entrar em conflito, em escuridão, acabar a graça, a liberdade, e por isso muitos estão perdendo
o seu cônjuge, etc, etc. Uma outra coisa interessante, oi minha linda, minha netinha chegou aqui agora. Vai lá na mamãe, vai, o vovô tá trabalhando, tá pregando. Palavras são tudo para a vida, né? Conforme nós observamos em Efésios capítulo 4 e versículo 29. Também Provérbios capítulo 18 e versículo 21. É imprescindível num ambiente onde todas as partes estão juntas, onde falta a palavra. Quando nós falamos que palavras são tudo para a vida, é porque a Bíblia diz que nós devemos tomar muito cuidado no uso indisciplinado da língua, justamente porque nós podemos torpedear uma pessoa. Você sabe o que é um torpedo? Um torpedo ele tem um significado dizendo que de torpedo, ou seja, você pode destruir, implodir uma pessoa por causa de uma palavra mal falada. Você pode destruir, implodir por causa de uma língua mortífera falada ou liberada uma palavra no momento que não era o momento exato para falar. Então nós precisamos olhar uma outra coisa que eu penso que é muito imprescindível para a nossa vida, é o local onde nós vamos falar. Com quem vamos falar? Por que falar naquele momento? Não é? Agora, uma das outras coisas que me chama a atenção no relacionamento e no poder da comunicação é porque as palavras também, elas revelam o caráter. Olha só o que as palavras revelam. Nós conhecemos os metais pelos sons que produzem e os homens por aquilo que falam. Quem disse isso foi Thomas Brooke. Palavras revelam o caráter. Caráter é um aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir. Peculiar de cada indivíduo, é claro. E ele é um resultado progressivo de uma adaptação de temperamento e ele é constitucional às condições ambientais, familiares, pedagógicas e sociais. A enciclopédia Barça é que nos dá esse dizer. É claro que a personalidade de uma pessoa ela é formada até os 7 anos da criança. E o caráter ele é esse aspecto dessa personalidade. Eu estou, por exemplo, agora escrevendo sobre as facetas da personalidade e o quão é imprescindível que uma pessoa descubra quem ele é, principalmente nesse quesito, os traços de personalidade, que são 5. Eu não entro nos detalhes aqui porque essa não é a mensagem. Se nós somos o que pensamos, e é claro que somos, e o que pensamos falamos, lógico e óbvio, então conclui-se que nossas palavras revelam o tipo do nosso caráter. Olha só como é imprescindível entender isso. O conteúdo das nossas conversas manifesta que tipo de pessoa nós somos. O que você fala revela o tipo de pessoa que você é. Uma coisa interessante no poder da comunicação é que, assim como as palavras revelam o nosso nível de caráter e também de maturidade, quando eu falo de maturidade, eu estou falando de umas definições que é muito importante para a vida, porque a palavra maturidade significa uma capacidade de assumir compromissos com responsabilidade. Olha só. Então, quando a pessoa fala, eu preciso ter em mente, eu preciso ter na minha mente 5 sintomas dessa pessoa que está falando, se é de maturidade ou de imaturidade. Então vamos lá. 5 sintomas de imaturidade emocional manifestado através do falar. Primeiro, o hábito de alegar razões, embora tolas, para justificar um comportamento infantil. Segundo, falta de coerência no que fala e na conduta. Terceiro, ressentimento básico contra qualquer autoridade, aqueles ressentimentos parecem de criança de 8 anos de idade. Quarto, egoísmo, que é uma outra forma também de imaturidade e também inveja. E quinto, excessos de ira diante das frustrações. Como que você comporta diante das frustrações? É importante a gente pensar nisso,
Porque a vida, nós não podemos fazer daqui o céu. E aqui o nome desse planeta é Terra, não é céu. Então nós sempre vamos passar circunstancialmente por frustrações. Isso é um fato. É inegável isso. Nós precisamos entender que a gente vai estar sempre passando e vivendo momentos delicados no nosso jornadear enquanto nós estivermos aqui. Vamos então aos sinais que evidenciam, por exemplo, maturidade. Eu falei de 5 sintomas de imaturidade. Tem muitos outros, mas eu só citei 5. Sinais que evidenciam maturidade. Domínio próprio, é claro, excepcional quando está sob tensão. Falar e agir com segurança. Aceitar boas sugestões dos outros. Tem pessoas que não gostam, mas é importante. Principalmente quando as condições permitem, né? Aí nós precisamos procurar conselho competente. Entender que a partir de você ter essa atuação, isso evidencia maturidade. Que nós já falamos que maturidade é a capacidade de assumir compromisso com responsabilidade. Mas é importante salientar, é importante dizer também que eu sempre digo o seguinte: 2 crianças não podem casar-se. Não pode casar-se. Então, a partir do momento que eu vejo, por exemplo, um casal em conflitos, e por N razões, às vezes os conflitos que surgem são coisas que poderia ter sido evitado se tivesse mais diálogo. Se tivesse uma conversa franca, se tivesse uma conversa objetiva, se tivesse uma conversa direta, não é? Eu sempre digo que a mesa é um local que nós precisamos, não na hora do almoço ou na hora do jantar, discutir os conflitos, mas de quando em quando chamar o cônjuge e falar: vamos conversar um pouco sobre esse tema, sobre esse dilema, sobre essa decisão, sobre essa indecisão, etc, etc. É preciso que nós voltemos para o diálogo. Eu fico vendo que os maiores conflitos, igual agora está acontecendo, a gente sabe, na Europa, né, da Ucrânia contra, ou melhor, da Rússia contra a Ucrânia, quem sabe se tivesse tido mais diálogo? Será que o autocrata do Putin seria tão irredutível a ponto de acontecer o que aconteceu? Nós sabemos que tudo começa muito pequeno, começa com uma fagulha. Assim é um divórcio, por exemplo. O divórcio ele não começa do dia para a noite. Começa com pequenas coisas, começa com aquelas raposinhas, começa com aquelas coisinhas tão insignificantes. E de repente, muitos chegam numa bancarrota irreversível, porque às vezes não aparou as arestas, não teve um diálogo, não teve uma conversa franca. E por isso nós precisamos cada dia estar aprendendo, porque quanto mais nós aprendemos, mais nós vamos vivendo. O cristão não pode cultivar, por exemplo, o ódio no coração. Eu até coloquei isso aqui no meu roteiro, pois isso o priva da graça de Deus. E uma tendência de uma pessoa ferida por alguém é trabalhar contra, tentando se vingar. E é difícil não influenciar as outras pessoas negativamente. É mais fácil conquistar uma cidade inteira do que uma pessoa ferida. E a Bíblia diz que nós que somos espirituais precisamos encaminhar o tal com espírito de mansidão. No momento onde está tendo uma guerra de palavras, de verbetes, de acusações, o espiritual chega para amenizar esse conflito com palavras que eu li aqui no início dessa live, falando sobre palavras que verdadeiramente norteiam a vida dessas pessoas, ou a vida desse casal, ou quem sabe 2 pessoas dentro da mesma igreja, etc. Como nós estamos falando de comunicação, estou sempre referindo a um produto que nós precisamos sempre olhar para os dois e procurar entender sem julgamentos, porque é fácil julgar e é difícil entender. Eu fico observando como as pessoas se tornam juízes da vida alheia e às vezes ela por não entender o outro, por que ele age assim,
por que ele tem um padrão de pensamento, por que ele tem um padrão de repetições, por que ele tem um padrão de comportamento. Nós temos que buscar entender o outro. Por que ele é assim? Por que ele é tempestivo? Por que ele é descomedido ou descomedida? E a partir do momento que eu começo, por exemplo, a entender o outro, eu julgo menos. Quando eu entendo o outro, eu paro de fazer julgamento temerário da vida alheia. Isso não é coisa para cristão. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Mas vamos ver então o que a Bíblia fala, por exemplo, sobre esse membro chamado língua, que nós deveríamos usar sempre para abençoar, mas às vezes as coisas não acontecem assim. Às vezes acontece diferente, não é? Vamos ver então o que Tiago, porque a Bíblia Sagrada, ela traz para nós, por exemplo, ela usa várias figuras, melhor dizendo, de escritores. Escritores usaram figuras, isso está em muitos livros, mas a Bíblia também, para mostrar o poder e a influência das nossas palavras. Olha só. Então na Bíblia existe, por exemplo, várias figuras, né, de linguagem pelos escritores para mostrar o poder e a influência das nossas palavras. Por exemplo, Tiago capítulo 3, versículo 4, a Bíblia fala do leme do navio, prefigurando, simbolicamente, o poder para governar. É interessante isso. Se você usar bem esse membro chamado língua, né, que a gente sente o gosto e o azedo no canto e o doce na ponta, serve também de pá para levar alimento para o estômago. Não obstante a tudo isso, existe, por causa da minha personalidade, da sua personalidade, um poder para governar. O leme no navio é um dispositivo instalado em embarcações e aeronaves para atender a direção, né, para que a embarcação tenha uma direção. E pode ser de madeira ou de metal, né, e fica instalado na popa daquela embarcação. Tiago se refere ao poder desse pequeno membro para controlar, dirigir e governar. Nenhum líder será eficiente na sua liderança se não saber comunicar bem e com segurança com seu grupo. Veja bem, comunicar bem não é, claro, falar palavras intelectuais muito bonitas, mas é mais do que isso, é você falar na hora certa, com o conteúdo correto, de forma correta. Olha só, tudo isso é imprescindível. Porque o líder precisa entender que às vezes ele tem que saber o momento exato, com exatidão mesmo, aquele momento que ele precisa liberar uma palavra. Que seja uma palavra de apreço, que seja uma palavra de direção, que seja uma palavra para exortação, que seja uma palavra para edificação, que seja, etc. Mas existe o tempo. Eu estou sempre falando dos meus estudos aqui, nas lives que Deus me permite chegar e sempre trazer uma palavra aqui, sobre o fator tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Está escrito em Eclesiastes capítulo 3, e o sábio Salomão, que escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, e por que não dizer, escreveu Eclesiastes no final da sua vida, nós começamos a observar cada dia mais como era um homem sábio, porque ele tinha o domínio próprio das suas palavras. Ele falava no momento exato, no momento correto, no momento certo. Ele não jogava palavras ao ar. Ele administrava bem o seu tempo. Olha como é importante administrar bem o tempo. Você administra bem o seu tempo? Se há tempo para todo propósito, por que você está ansioso ou ansiosa? Ou querendo resolver as coisas segundo o seu bel prazer, com a sua própria força, a força do seu braço, com o teu próprio entendimento? Quando, na verdade, nós precisávamos entender mais, julgar menos, para falar corretamente, no momento certo, a palavra certa, de forma certa, com o conteúdo corretamente, para que não destruamos as outras pessoas. Uma das coisas que me chama a atenção também, de uma outra figura de linguagem que eu encontro aqui
Em Tiago, capítulo 3, versículo 5, é que ele fala sobre uma pequena fagulha. E essa pequena fagulha, ela tem um poder de destruição. Como eu disse aqui, às vezes começa um conflito no relacionamento com uma pequena fagulha e causa um poder terrível de destruição. Uma pequena fagulha é uma coisa diminuta, como uma fagulha pode ser a origem de tremenda conflagração de resultados desastrosos. E tem sido. Terceiro, ele usa uma outra figura de linguagem e diz assim em Tiago, capítulo 3, versículo 8, um membro venenoso. Que membro venenoso é esse? A língua ela tem um poder de contaminação e morte. Veneno é uma substância natural ou sintética que causa danos a tecidos vivos e tem efeito nocivo ou fatal se ingerido, inalado ou injetado através da pele. E sua ação pode ser local ou sistêmica, classificada de acordo com a sua atenção. Quarto, Jó disse assim no capítulo 5, versículo 21, um chicote. Um chicote é um poder, ele tem um poder de tortura emocional, psicológica. Sem dúvida, o chicote sempre foi um instrumento usado nas sessões de tortura, de castigo, etc. A língua, sendo mal utilizada ou mal usada, ela pode ser um chicote. Olha só. Então, cuidado com as suas palavras. Muito cuidado com aquilo que você vai pronunciar. Trate melhor o seu coração, as suas emoções, a sua alma, para que depois você libere a palavra. Então, Jó, capítulo 5, versículo 21, ele usa a simbologia da língua como um chicote. Na época de Paulo, por exemplo, o chicote usado pelos algozes tinha pedaços de ossos para que a dor fosse maior. Quinto, Salmo 45, versículo 1, e também o Salmo de número 57, versículo 4. Uma pena. É como uma pena. A língua pode ser considerada também como uma pena, ou seja, o poder de marcar, um poder para marcar corações. O que uma pessoa pensa, a sua conversa consigo mesmo, quer dizer, isso é inteligência intrapessoal, é importante, mas não é o bastante para uma boa comunicação. Thomas Fuller disse o seguinte: se eu falar o que é falso, eu preciso responder por aquilo. Se falar a verdade, ela responderá por mim. Que possamos marcar vidas com palavras cheias de verdade e graça. Libere a palavra, mas libere a palavra com graça. Eu me lembro agora, me faz lembrar o Espírito de Deus agora do profeta Elias, que quando falou com tanta autoridade. Falou conhecendo o seu Deus. E a Bíblia diz que o céu cerrou por 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses. O céu não deu chuva. E depois ele libera a sua palavra e as águas, as comportas do céu se abrem novamente. Por causa do poder da palavra. Como é interessante nós sabermos que o que nós falamos, nós lançamos para o universo. E essa palavra pode ser um efeito bumerangue. A Bíblia diz também que aquilo que nós falamos, um dia daremos conta do que nós falávamos. Do que nós falamos aqui, melhor dizendo. Então nós precisamos, por exemplo, mensurar as palavras, apurar as palavras, refinar as palavras, principalmente quando nós estamos falando de um relacionamento, para aqueles que são casais, aqueles que já têm um tempo mais de vivência, devem tomar muito cuidado, policiar as suas palavras. Os escritores da Bíblia, eles vão dizendo, por exemplo, o salmista diz no Salmo 52, versículo 2 até o versículo 4, que ela pode ser também uma navalha.
É como a navalha afiada ela tem poder de cortar relações, amizade, etc. Quantas das vezes, eu acredito que já aconteceu com você, comigo já aconteceu, da gente ter que cortar amizades, porque o outro, ele não tem, por exemplo, domínio próprio para falar, e às vezes falam coisas desnecessárias, que não precisava. E como, entre aspas, sempre tem o outro lado, tem que apoia, e isso traz, por exemplo, inimizades. Corta essas relações, porque ela pode ser uma navalha. A pessoa que gosta de falar muito, principalmente da vida alheia, ela tem, na psicanálise, chama de fixação oral. Porque toda criança ela precisa de alimentar, de amamentar pelo menos 6 meses. Hoje eu estou trocando um pouco as palavras, estou um pouco cansado, trabalhei muito. E às vezes a criança, se ela não amamentar pelo menos 6 meses de vida, que é o início, ela fica com fixações oral ou com oralidade. E a primeira fase, por exemplo, da criança é a boca. Então, se não tratar muito bem isso, se não procurar alguém que entenda dessa ciência que eu estou falando, da psicanálise, fica complicado, porque a pessoa começa a falar inconscientemente coisas que, se o outro não tiver uma percepção muito aguçada para entender o que o outro está querendo, no seu sem querer querendo, está dizendo, gera guerra, conflitos. Nós temos que ter essa aguçidade para ouvir o outro na percepção de que, não para julgar, mas para entender por que ele está falando assim. E todas essas pessoas que ficam, por exemplo, que elas estão presas na fase oral, elas precisam, no mínimo, mascar chicletes, né? Ou falar de coisas indevidas para aliviar essa dor psíquica, essa energia latente que fica na sua alma dizendo, fale alguma coisa. E para que você possa, por exemplo, interagir e por que não dizer? Quase que se tornar uma máquina, né? Que é o selfie, que você fica sempre falando. Para se validar no outro, para dizer alguma coisa. Então existem muitas pessoas que estão presas nessa fase oral da criança. Ela não foi bem desenvolvida, psicologicamente falando, e ficou introjetado nessa fase da oralidade. E é claro que com a ajuda de um especialista dá para resolver muito bem essa situação. 7. Uma espada afiada. O Salmo de número 57 e versículo 4 funciona como um instrumento de guerra. Olha só. Um instrumento de guerra a curta distância, conforme Jeremias capítulo 18 e versículo 18. Então a língua ela pode ser comparada a uma espada afiada. 8. Uma flecha. Jeremias capítulo de número 9, versículo 8. Uma flecha é uma arma de guerra até muito primitiva, mas ela era uma arma que a longa distância ela causava efeitos. Então nós precisamos começar a olhar, entender, não julgar, mas entender também que Deus nos fez assim com essa capacidade de falar, porque os animais não podem, que são irracionais, mas nós somos irracionais, nós somos racionais, podemos falar, podemos comunicar. É o único ser que pode comunicar com o outro, somos nós. E nesse poder de comunicar, falar bem de forma que o outro entenda bem o que eu quero dizer. Não ficar subjetivamente, dentro das minhas subjetivações, dizendo alguma coisa que o outro não entende. Eu não entendi nada que ele falou. Não, não é isso. É ser direto. É falar sem gritar. Vocês já perceberam que as pessoas hoje gritam muito?
Eu sei que isso no passado também, algumas eram assim. Mas parece por causa da ansiedade que está acelerando cada dia mais, crescente, gritante. Por causa dessa ansiedade que está numa volúpia muito grande, as pessoas não conseguem comunicar. Elas acham que no grito. E quando começa o grito, é porque terminou a inteligência e a sabedoria. Então nós precisamos escutar mais e falar menos. Se nós começarmos a entender, conforme eu citei aqui o símbolo da língua, conforme alguns escritores escreveram na Bíblia, dizendo, né, Jeremias, eu citei, o salmista, Jó, etc. Todos eles falando sobre esse poder que tem a língua. Então nós precisamos entender que quando a pessoa erra, ela corre o risco, por exemplo, ou melhor, quando uma flecha é lançada, corre o risco de atingir que não tem nada a ver com o que está acontecendo. É igual numa guerra, esse fogo amigo, né? Então é necessário que possamos entender que nós precisamos ouvir mais. Nós temos dificuldade para ouvir e muita facilidade para falar. É aqui que reside o grande dilema. Se desejarmos manter os canais de comunicação sempre abertos, nós temos que considerar imprescindível o conteúdo, a forma, o lugar e o tempo no processo de comunicação. Em Provérbios capítulo 15, versículo 23, diz assim: diz a palavra dita ao seu tempo, quão boa é. Olha só. Eu disse e repito, discernir o tempo para falar determinados assuntos pode ser a chave para desenvolver uma comunicação construtiva e edificante. Quem sabe falar e ouvir não tem dificuldade para compreender. Quem sabe falar e ouvir não tem dificuldade para compreender. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a igreja que está sob a sua liderança, Deus abençoe, quem sabe, a empresa que está sob a sua gestão, e que o Espírito Santo possa de fato falar melhor em cada coração. Nós vamos ficando por aqui, eu quero orar pela sua vida, quero pedir a Deus que guarde o seu coração, mas também esse membro chamado língua, para que você não possa jamais, para que você não venha ofender a ninguém. Vigiar é muito importante, principalmente nos tempos de crise, nos tempos de tribulação, nos tempos de agrura, nos tempos de indecisão, nos tempos de interrogação, etc. É imprescindível que se eu não tenho uma palavra com unção, com sabedoria, para edificação, eu preciso me calar, me recolher na minha insignificância e ficar comigo, porque é bom ficar sós também. Ficar sós significa solitude, né? Para alguns é solidão, mas para outros é solitude. E nesse tempo, eu acredito que o bondoso Deus te dará sabedoria. Se não é o tempo de falar, conforme está registrado no capítulo 3, versículo... A partir do capítulo 3 de Eclesiastes, né? Se não é o tempo de falar, fique calado, fique calada. É melhor a pessoa falar, por que você está tão calado assim? Eu falo assim, não, é porque é melhor eu ter domínio próprio nesse momento do que balbuciar algumas palavras e trazer um prejuízo enorme. Isso é muito sério. Que nós possamos entender o conteúdo. O que é o conteúdo da nossa fala? Qual que é o conteúdo no processo daquilo que eu estou falando? Fazer uma autoavaliação do conteúdo. Tudo que falamos, o propósito precisa ser para edificação, beneficiando sempre os que nos ouvem. Guarde bem isso. Eu vou repetir. Qual é o conteúdo da minha fala?
fazer uma alta avaliação do conteúdo. Tudo o que falamos, o propósito precisa ser para edificação, beneficiando sempre que nos ouvem. A forma de falar. Não basta falar certo, é preciso falar de maneira correta. A maneira, a forma de falar, de passar o conteúdo, deve ser edificante e abençoador. Eu não citei o texto aqui, porque eu pensei que ia ficar muito extensivo a live. Mas, por exemplo, toda pessoa ferida, quando ela pronuncia, ela verbaliza a palavra, ela fere as outras pessoas. Toda pessoa que está cheia de recalques psíquicos, eu uso a palavra recalque de repressão, de uma pessoa reprimida, que teve uma infância reprimida, que foi ferida, que foi machucada. Quando esta pessoa libera a palavra, geralmente sai, como eu disse aqui, como uma flecha. Essa palavra sai de tal forma que ela não edifica, ela prejudica. Então tomemos cuidado com aquilo que nós vamos falar. Eu falei do conteúdo e da forma, agora eu vou falar do lugar. O lugar é imprescindível. Não basta falar o certo de forma certa. É imprescindível que se fale no lugar certo. Existem assuntos que o bom senso diz que não deve ser falado na hora da refeição, perto das crianças. Gente, hoje nós vemos uma geração que está vivendo um momento de baixa autoestima muito grande. Por que essa geração de jovens, essa geração, como diz aquele filósofo polonês por nome de Zygmunt Bauman, diz o seguinte: geração líquida, porque o amor é líquido. Mas não é só isso, é uma crise emocional que está arraigada hoje na sociedade, as pessoas estão com baixa autoestima. Por que está acontecendo isso? Porque o ambiente onde essa criança viveu, com quem viveu, o ambiente, o clima, era hostil, era tóxico. E por essa razão nós estamos vendo pessoas que estão crescendo com baixa autoestima. Ela precisa do outro para se validar, ela precisa do outro para se prescrever, para dizer alguma coisa, para ter uma validação que é importante. Ela precisa do outro, quando na verdade ela precisava entender por que ela é tão carente. Nós somos carentes, é claro, de algumas coisas, até muito efêmeras, mas eu estou falando aqui propriamente, eu estou sendo incisivo, eu estou falando de carência por causa de baixa autoestima. Quando a menina, às vezes, fica buscando no rapaz aquilo que faltou nas figuras paternas. O rapaz busca também aquilo que faltou, a falta existencial, como crise emocional. O que te falta? Geralmente nós falamos muito da nossa falta, às vezes inconsciente. Eu sempre digo que, como psicanalista, você tem que ter 3 ouvidos. Você tem que 2 para ouvir, por exemplo, tudo aquilo que é objetivo, mas 1 é só para ouvir o subjetivo. Porque é importante você saber ouvir o outro e entender o outro. Tá? Então o lugar é imprescindível, a forma de falar, o conteúdo de falar e o tempo de falar. Existem coisas que o bom senso está dizendo, não é tempo de falar. Espere mais um pouquinho, deixa para amanhã, vá dormir, descanse. Porque o sono é uma das formas de resolver os problemas das toxinas do cérebro. Quem dorme bem não tem Alzheimer. Você sabia? Quem dorme bem, um sono reparador, vive mais. O cérebro, ele precisa desintoxicar. E uma das formas dele desintoxicar é através do sono. Então, é melhor você dormir em paz, tranquilo, porque quando você dorme com ira, aumenta o cortisol no seu sangue, e isso vai te levar no outro dia a doenças. As doenças que tem hoje, por exemplo, na vida de algumas pessoas que estão vivendo sempre enferma, e a farmacopeia não consegue, por exemplo, liberar todas as medicações, é porque são somatizações, são problemas mal resolvidos.
90% das enfermidades são problemas mal resolvidos. São conflitos internos dentro de casa, são conflitos existenciais na família, são conflitos que a criança passou porque não conseguiu identificar as figuras paternais e parentais naquele tempo, porque a casa era ela uma extensão do inferno. E por essa razão, essa criança cresce e desenvolve na vida e desenvolve com essas carências afetivas, sempre dependendo do outro para se validar, sempre dependendo de alguma coisa. Tem pessoas que precisam de carrão, tem outros que precisam de mansões. Tudo isso são faltas inconscientes. O que nós precisamos... Eu, por exemplo, fico no meu escritório aqui e às vezes eu falo com a minha esposa assim, falo com a Ivone assim, Ivone, o que eu preciso? Eu gosto tanto desse ambiente porque aqui eu estudo, aqui eu pesquiso, aqui eu leio, aqui eu envio artigo, aqui eu escrevo meus livros, aproveitando o ensejo, né? Se você não conhece, eu estou com 3 livros publicados na plataforma Clube de Autores. Eu tenho um canal no YouTube também de roteiros bíblicos, de vídeos bem curtos. Se você ainda não conhece, se inscreva, por gentileza. Nos siga no Instagram, sempre eu estou colocando alguns posts, agora eu estou colocando mais, porque eu estou em casa, estou escrevendo agora uma mentoria, e dentro dessa mentoria eu vou tratar especificamente desse assunto, desse tema que eu estou falando aqui de carência. Para você, outra coisa, para você se descobrir, para você descobrir quem é você, qual é a sua personalidade, por que você age assim, por que as coisas repetem na sua vida, por que a sua vida está em monotonia, por que você está em rotina e você quer quebrar isso, mas não sabe como. Por que tem pensamentos perturbadores, intrusivos, pensamentos que vêm para te tirar a paz. E você sabia, e você sabe conscientemente, eu vou te deixar mais ciente agora, que 90% desses pensamentos intrusivos, esses pensamentos perturbadores, não vão cumprir, não vão acontecer. São ameaças por causa de um padrão, por causa de uma raiz que está em você, que isso na verdade te sabota, não é? Você vai só procrastinando, e existe uma autossabotagem por causa dos seus pensamentos. Como eu falei no início da live aqui, nós somos o que pensamos. E às vezes eu começo assim, parecendo quase que sem direção aqui, porque é igual com um carro alto, demora a pegar, né? Mas de repente vai vindo, porque eu dediquei parte da minha vida, que hoje eu estou com mais de 40, estudando, pesquisando. E ainda continuo, porque eu sou aluno, para me descobrir o comportamento das pessoas, para descobrir, por exemplo, por que você tem esse padrão de pensamento e de comportamento. Eu estou escrevendo sobre isto, para ajudar essa galera, né? Eu vou usar até essa bravata aqui, esse linguajar, para ajudar aqueles que querem entender o seu eu. Por que eu sou assim? Para você não viver conforme aquela música de Gabriela, eu nasci assim, né? Eu vou viver, eu vou morrer assim. Não, é possível mudar. E a mudança, ela chega a partir do momento que você descobre esses bloqueios que travam a sua vida. Esses bloqueios que estão te travando. Eu quase não faço live aqui, eu comecei agora esses dias, eu faço mais no TikTok, porque o TikTok tem um alcance muito grande. No TikTok eu tenho 100 e tantas pessoas, é uma loucura. Eu tenho que estar sempre respondendo, etc, etc. Me segue também no TikTok, Edivaldo Miranda no TikTok. Eu tenho um perfil lá da área da psicanálise, Edivaldo Psicanalista 47, e também tenho outro lá só de roteiros bíblicos no TikTok. E você vai gostar dos textos porque são Bíblia. E tem um outro que é só voltado para a área da psicanálise, porque nós somos corpo, alma e espírito, por isso a gente precisa entender. Gente, nós temos que entender que tem coisas que são psíquicas, não são espirituais. Nós não vivemos só num mundo vertical que é espiritual. Nós temos também um mundo horizontal, que é onde a alma alimenta com os olhos. Deus fez tudo com um propósito específico. O ouvido é para alimentar o espírito, mas os olhos alimentam a alma. A boca você sabe para que serve. Mas quantas são as pessoas, por exemplo, que estão vivendo em repetições de padrão de comportamento, justamente porque por não entender esses padrões. Se você puder compartilhar, compartilhe bastante essa live, né? Ajude outras pessoas que precisam de ouvir uma mensagem assim. Eu tenho certeza que a contribuição que nós possamos dar para outras pessoas é que elas possam ouvir uma palavra e pensar, e meditar, e raciocinar, e procurar mudar. Tá bom? Deus abençoe a sua vida abundantemente.
Deus abençoe a sua casa. Eu quero orar pela sua vida nesse instante, pelos seus projetos, pelos seus sonhos, suplicando da parte de Deus que lhe abra uma porta, pedindo a Deus que venha te abençoar abundantemente. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Pedimos ao Senhor que a tua bênção seja sobre cada casa, cada lar, cada família, cada filho. Meu Deus, no nome de Jesus. E que possamos entender tudo que nós falamos aqui, Senhor. Falamos para a glória do teu nome, para a glória do teu louvor. Ó Deus, onde tem uma pessoa que está vivendo em padrões de repetições, onde tem uma pessoa que está vivendo, meu Deus, precisando de um afago, precisando de uma bênção, precisando de uma porta aberta. Aqueles que têm os projetos que estão engavetados, que o Senhor possa abrir a porta, porque o Senhor é o Deus que possui as chaves. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a tua palavra diz, tendo pouca força, não guardar, não negaste a minha palavra e nem tampouco o meu nome. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter êxito e possa ter sucesso. E lembre-se, fama é o que as pessoas pensam de nós. Sucesso é aquilo que Deus põe dentro do nosso coração. Nos siga nas principais plataformas, tanto o TikTok, Edivaldo Miranda, psicanalista, Edivaldo Miranda também lá, PR Edivaldo Miranda no TikTok, muitos vídeos, acho que mais de 300 vídeos já. Também aqui no vermelhinho aqui, né, no canal no YouTube, o link está na bio. Também lá no Instagram estou sempre colocando posts. E agora, como estou escrevendo, eu estou mais à disposição aqui para fazer às 22 horas live aqui. E hoje o tema foi o poder da comunicação. Eu vou deixar salvo aqui e você possa repetir aí, claro. Aqui pode repetir, né? Porque não é um padrão de repetição emocional, mas quem sabe, posteriormente você vai vendo e vai compartilhar essa live. Né? Compartilhe, porque outras pessoas precisam ser abençoadas abundantemente no nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite, um sono reparador de energia e, querendo Deus, estaremos de volta com mais um tema para o teu, para o meu, para o nosso elevo espiritual. Gilberto, Deus abençoe, Gilberto. Deus abençoe a Lia Santos, a Duda Ribeiro, a Danila, Bruna, Lucas, Vanessa Leone, o Hélio Araújo. Muita gente, hein? Maravilha que passaram aqui. Vão crescendo aí. Eu quase não fiz live aqui, como eu já disse, né? E na outra plataforma a gente consegue ir a outras nações, a outros povos. E você compartilhando, é claro, nós vamos conseguir ganhar muitas almas para Jesus e conscientizar esse povo que está carente. Que eles não precisam do outro para se validar. Eles precisam, na verdade, de entender o processo. E quem é você? Deus abençoe. Estaremos de volta, querendo Deus, breve.